Olá, olá pessoas! Aqui quem fala é Karina Chernikov, acho que não me conhecem, e eu sou uma Licensed Mental Health Counselor. E o que é que significa isso? Significa que eu tenho uma licença pelo estado da Flórida que me permite praticar a clínica de psicologia. E hoje nós vamos conversar sobre o que é online counseling, que é uma coisa que tem estado um pouco mais em evidência ultimamente. Bom, o que é online counseling, que é terapia online? É simplesmente o uso e o processo terapêutico feito através da internet, seja através de e-mail, de texto ou de um live chat. O que é que isso difere da terapia convencional? O simples fato de que você não está presencialmente com o teu terapeuta num consultório ou numa agência. E quem é que pode fornecer esse serviço? Quem pode oferecer esse serviço a você ou a sua família é um profissional qualificado, licenciado pelo estado, onde você mora ou onde ele mora. E a pergunta que eu sempre recebo, não só de cliente, mas também de outros profissionais, é assim: mas por que então uma pessoa usaria um serviço online, ao invés de participar de um processo terapêutico presencialmente? Eu sempre explico assim: porque a terapia online ela virou um recurso, uma facilidade para aquelas pessoas que não podem, por alguma maneira ou outra, ou de uma forma ou outra, estarem presencialmente no consultório ou na agência com um terapeuta. Por exemplo, pessoas com dificuldade de transporte, pessoas com deficiência, pessoas que trabalham muito viajando, saindo do estado onde ela mora. Então ela começa um processo terapêutico, mas ela tem que estar viajando o tempo inteiro. Pessoas que por alguma razão têm que ficar em casa ou porque estão operadas, ou porque têm algum problema de saúde, ou porque estão cuidando de muito filho, ou porque por alguma razão não podem estar se locomovendo do lugar onde elas moram até o consultório onde ela encontrou um terapeuta que possa ajudá-lo ou ajudá-la. Pessoas também que estão muito longe e que precisam de um terapeuta, por exemplo, que fale português, ou que fale espanhol, ou que tem uma certa especialidade, mas que está longe da casa dela. E como funciona essa terapia? Da mesma forma que funciona uma terapia convencional e tradicional. Você vai ter uma hora marcada e você vai se encontrar com o seu terapeuta, que é o mesmo semana após semana, naquela hora que vocês concordaram. Agora vamos falar dos benefícios da terapia online, que são vários. Eu vou enumerar alguns. Primeiro, é uma terapia onde favorece a conveniência, a privacidade e o conforto do cliente. Por essas razões que eu já mencionei. O cliente está na casa dele, o cliente está viajando, não tem como ir no consultório e vai fazer essa terapia onde quer que ele esteja, contanto que ele tenha acesso e tenha internet. Essa é a vantagem número 1. Segundo, que em muitas agências, não na minha, não no meu consultório, mas em muitos lugares, às vezes, eles trocam o terapeuta. Na terapia online, você não vai trocar o terapeuta, você vai se manter com o mesmo ou com a mesma durante o processo inteiro da sua terapia. Essa é a vantagem número 2. Outra conveniência é a questão, como eu falei, do transporte. Então, pessoas que não têm reliable transportation, ou seja, não têm transporte que elas possam confiar. Não têm carro, não podem dirigir, onde elas moram não tem ônibus, elas não têm ninguém que as dirijam, então elas fazem isso na casa delas. Essa é a vantagem número 3. Uma outra vantagem é quando o cliente tem algum tipo de deficiência e por alguma razão ela não pode ir até o consultório. Então, o fato dela poder estar em casa e ter a terapia já é uma grande vantagem. Agora, essa que eu acho fantástica é o seguinte: algumas pessoas são muito tímidas. Elas se intimidam com o fato de fazer uma terapia presencialmente, pelo menos no início. E a terapia online facilita isso, ou seja, ela acha que porque está atrás de uma câmera, atrás de um computador, fica mais fácil para ela se abrir, fica mais fácil para ela falar de coisas que são tão sensíveis, que são tão importantes, tão íntimas.
Então, nesse primeiro momento, o que é que acontece? Ela se abre mais. Então, para ela, é como se a terapia online fica menos ameaçadora. Outra também que eu adoro é o seguinte, principalmente aqui na Flórida. Imagina você estar num país que fala um outro idioma e você encontra uma terapeuta que fala o seu idioma. Não fica mais fácil? Fica. Então, se eu tô longe ou se eu tenho algum problema de me transportar e me locomover até o consultório desse terapeuta, não é fantástico poder estar na minha casa, num país que não fala o meu idioma, e eu ter a minha terapia? Ou também acontece de muitas vezes as pessoas trabalharem num outro lugar ou estarem viajando sempre para trabalhar em outros países que não falam o idioma delas e elas continuarem com o terapeuta dela que entendem a língua e falam exatamente a forma como elas falam, entende a cultura, entende os costumes, enfim, entende ela por geral. Outra coisa que eu acho assim super bacana no online counseling é o seguinte: a ciência da psicologia e a terapia, ainda hoje, por incrível que pareça, é muito estigmatizada. Tem muita gente que tem preconceito, não só em fazer terapia, mas como em ser vista ou ser reconhecida no consultório de um psicólogo. Por quê? Porque ela acha que os outros vão julgar, porque ela acha que os outros vão falar. E quando você está fazendo online, o que é que acontece? Você está no conforto da sua casa ou no conforto de onde quer que você esteja, você vai estar fazendo a sua terapia do mesmo jeito, sem correr o risco e sem passar pelo medo ou o vexame que antes você passaria. Aí você vai virar para mim e vai me perguntar, que eu sei, porque você é uma pessoa inteligente. Karina, então quer dizer que terapia online só tem vantagem? Eu vou responder, não, porque como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado meio ruinzinho. Vamos olhar as desvantagens então, algumas, porque não são muitas. Por exemplo, a primeira delas seria uma coisa que atrapalha mais o terapeuta do que o paciente, que é, se eu estou fazendo com uma terapia online com você, muitas vezes eu perco algumas pistas não verbais, como expressões corporais, expressões do rosto, a respiração, que numa terapia presencial eu não passaria por isso, ou seja, eu estaria apta a ver tudo o que está acontecendo com você na minha frente. Uma outra é o fato de que muito seguro não aceita, não reconhece e não paga a terapia online. No entanto, agora em agosto, a Flórida, pelo menos, o governador vai assinar um documento e alguns seguros vão ser obrigados a aceitar a terapia online, o que é uma excelente notícia, tanto para nós terapeutas como para os pacientes. A outra desvantagem também, mas isso é uma coisa mais inicial, é você tem que se certificar que você está fazendo a tua terapia com um profissional que realmente é licenciado e é quem ele está dizendo ou quem ela está dizendo que é. Por exemplo, no meu caso, antes da gente começar uma terapia e um processo terapêutico online, eu sempre mostro às pessoas a minha licença. Elas podem inclusive checar no board e ver que eu realmente sou licenciada. Uma outra desvantagem que está fora do nosso controle é com relação à questão tecnológica. Às vezes você não tem uma boa conexão na internet, às vezes você não sabe como usar bem o seu computador, às vezes você tem falta de luz, ou tem uma tormenta ou alguma coisa, e a terapia naquele momento, a tua sessão pode ser interrompida. Uma outra questão que é uma questão mais do cliente do que minha é a questão da confidencialidade com relação a quem está ao teu redor. Então, vamos supor que você acha que está em casa e ninguém está ouvindo, ou que ninguém vai chegar, e de repente chega alguém ou alguém está escutando. Então, você tem que se certificar que você está tendo essa privacidade. A mesma privacidade, por exemplo, que a gente garante num consultório. Que ninguém vai estar entrando, ninguém vai estar ouvindo atrás da porta ou está interrompendo a tua hora. Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido um pouquinho mais vocês com relação a essa questão do online counseling, né? E como eu sempre falo, não existe desculpa para não começar a terapia.
Sempre é hora, seja ela de uma maneira presencial ou seja ela online. Então, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, não esquecem de me mandar um e-mail, ou também deixem aqui o seu comentário, falem alguma coisa, se foi bom, se ajudou, se tem alguma dúvida a mais. E até breve, até o próximo vídeo. Tchau!